Oi, boa noite pessoal, tudo bem? Então, mais um domingo, uma semana com dias lindos. Nós começando aqui hoje, vamos tratar novos assuntos, dessa vez com o vereador Walter Neigstein, né, que ele vai tratar assuntos ligados à quarentena. Também nós teremos aqui o Procurador Regional Federal, Dr. Guilherme Schaub, que vai tratar assuntos sobre quarentena e a família, os filhos, né, como você deve tratar e lidar com os filhos durante a quarentena, essa pandemia que está dentro de casa. Walter vai nos dar um pouco de luz no comércio, na nossa situação, na situação da capital, o que nos espera. Agora nós estamos chegando perto do Dia das Mães, a segunda data com maior atividade do comércio, só fica atrás do Natal, né? Estou vendo vocês todos entrando aí, fico muito feliz que venham assistir aqui. O Gil, um grande amigo, Lisiane, minha filha, a Regina, enfim, o pessoal todo entrando aqui. Vamos dar mais um tempinho, o Walter também já está conosco, já está aí ó, esperando para dar o acesso. Bom, pessoal, tem a Bárbara. Ô, Fernando, como é que vai? Tudo bem? Que bom que vocês todos estão aí conosco. Hoje vamos ver o que o Walter tem para nós aqui sobre a situação da nossa capital, como nós devemos lidar agora a partir de amanhã. Algumas atividades já estão liberadas, segunda-feira já começa a liberação dos pequenos comércios, a prestação de serviço. Nós, como advogados, já fica liberado a atividade. Mas então, eu vou liberar o ingresso aqui do Walter, para ele dar uma boa noite para vocês, e logo em seguida eu vou fazer a apresentação dele. O Walter está agora ingressando, vai nos dar uma boa noite. Né, Walter? Oi, Oi, e aí? Como é que vai? Tudo bem? Que bom ter aqui conosco aqui. Tudo bom? Obrigado. Bom domingo para todo mundo que está nos acompanhando aí. Tá certo, Walter. Obrigado pelo convite. Eu que fico feliz que tu esteja participando conosco, ajudando a esclarecer a população da capital gaúcha aí com relação ao que nos espera, né? Essa situação aí toda indefinida, né? E que nos deixa bem aflitos com uma situação, o que vai ocorrer nos próximos dias, né? Bom, pessoal, o Walter, vou fazer uma breve apresentação para vocês. Ele é advogado, vereador em Porto Alegre, já está no 3º mandato, né? Recebeu diversos reconhecimentos, onde podemos destacar a medalha de pacificador do Exército Brasileiro, medalha Tamandaré da Marinha do Brasil, comenda do Mérito Judiciário Militar do Tribunal de Justiça Militar do Rio Grande do Sul. Ele foi presidente da Câmara de Vereadores em 2018 e participou de diversas comissões permanentes do Legislativo da cidade. Walter, é o seguinte, vamos entrar no assunto, porque o pessoal está curioso e angustiado para saber, né? Agora nós vamos ter o Dia das Mães, a segunda data mais importante do varejo, né? Só fica atrás do Natal, né? Então, assim, vamos iniciar assim, como é que foi o dia a dia do porto-alegrense gaúcho durante essa pandemia? Como é que tu viu a situação da paralisação? Como é que o pessoal reagiu com isso? Laurinho, primeiro, boa noite novamente a todos que estão nos acompanhando. Eu vi que a Rô Marchetti está aí, que a Nete Dornelles também entrou, e, enfim. Olha, é difícil para todos nós, evidentemente, né? Um tempo que acho que ninguém jamais esperava passar. Parece que nós estamos vivendo um filme, uma mistura de terror com ficção científica. É uma apreensão muito grande, uma doença que infelizmente não tem cura e que em alguns casos ela se agudiza, se agrava, e a gente não sabe muito bem quando, nem como, nem porquê.
O que a gente sabe é que das pessoas, da parcela grande das pessoas que pegam a doença, algumas precisam de respirador. Então, o propósito primeiro e o desafio mais importante que eu acho que qualquer gestor enfrenta é de preparar a estrutura pública e privada, a privada, evidentemente, os hospitais privados que fazem, para aquelas pessoas, no caso de Porto Alegre, o hospital de referência é o Moinhos de Vento, né? Mas no caso do gestor público, é preparar a estrutura pública para acolher as pessoas que eventualmente venham a contrair o vírus e a desenvolver a doença. E para mim essa é a grande crítica que eu faço. Eu acho que a quarentena ela se impunha, é uma medida que a ciência determina, que ela é absolutamente necessária, mas ela tinha um propósito. Nós sabíamos no início de março que a doença havia chegado entre nós e nós sabíamos que ela ia seguir o seu ciclo natural e que nós precisávamos tentar de alguma forma frear esse ciclo natural, ou seja, achatar a curva de contágio. No sentido de quê? No sentido de preparar a estrutura hospitalar para que, quando o ciclo natural da doença se estabelecesse, as pessoas que precisassem de auxílio, especialmente de respiradores, pudessem encontrar isso nos hospitais de Porto Alegre e especialmente nos hospitais da rede pública. Bom, como nós estamos falando, deixa eu te dar nesse ponto, assim, como é que se portou a capital gaúcha, né, o prefeito municipal e aqui a situação com relação à preparação dos hospitais públicos, né, para receber esse volume de pessoas que eu acho que acabou não acontecendo e de mas que pode acontecer, né, que não aconteceu ainda, mas pode acontecer, e para mim essa é a grande crítica. Na verdade, nós tínhamos que ter feito um esforço ao longo desses 60 dias, que eu considero ganhos por um lado e perdido por outro, para comprar respiradores, Lauri. E a prefeitura, a questão de 20 dias atrás, nós fizemos uma call, como a gente está fazendo aqui, com o secretário municipal da saúde, nós perguntamos ao secretário quantos respiradores haviam sido comprados, e o secretário Pablo, que eu acho que é um cara muito correto, mas nesse aspecto falhou, disse que não haviam comprado nenhum, porque estavam tentando comprar da China respiradores e a China não estava vendendo, porque a China queria fazer grandes vendas e que aí ele estava tentando organizar um consórcio entre outras cidades do Brasil para fazer essa compra. Então, nesse aspecto, para mim, talvez a maior falha de um discurso que diz que quer preservar a vida das pessoas, né? Mas que está adotando como única medida da preservação da vida, na verdade, o afastamento, o isolamento social, que é relativo, porque na verdade é o seguinte, os nossos supermercados, Zafari, o Assum, o Carrefour, todos esses, há 60 dias estão funcionando e todo mundo, 1,5 milhão de porto-alegrenses está indo lá. As nossas padarias estão funcionando, os nossos açougues estão funcionando, as ferragens de Porto Alegre estão funcionando, o transporte público de Porto Alegre está funcionando. Essa semana eu falei com a direção da Cotravipa, que é a Cooperativa dos Trabalhadores das Vilas, que são os garis que fazem a limpeza da cidade. Graças a Deus, nenhum adoeceu ao longo desses 60 dias. Então, todos esses serviços estão funcionando. E nós não tivemos um registro de doença nesses setores. Mas, por outro lado, a Prefeitura não comprou um respirador sequer. Para mim, essa é a grande crítica que eu faço. E essa dicotomia entre economia, né, e saúde? Porque eu tenho visto, né, e vejo, todo mundo sabe, né, o município, inclusive, elevou o IPTU, né, para cobrir o déficit que tinha financeiro, essa coisa toda. Na campanha, teve IPTUs, várias pessoas aqui reclamando que chegou a dobrar o IPTU de uma hora para outra. Nós tivemos essa mesma situação. E aí, daqui a pouco, resolvem simplesmente fechar todo o comércio, toda a atividade, para tudo, aí não tem recolhimento de tributos, não tem ISS, né? Claro que o IPTU continua entrando, mas e o restante, como é que fica, né, a situação? Então, eu fiz um projeto Sim. Desculpa, por favor, conclua. Não, então não vai ter só condições, né, de cobrir mais os débitos, né, porque se já tem uma dificuldade financeira, ainda faz esse lockout de parar tudo, como que vai pagar então todo o restante das contas que já estavam em atraso, que não estavam em dia, que estavam com dificuldade, né? Cumprimentar aqui o Martins Mano que chegou e as outras pessoas que estão chegando. Eu concordo contigo, tanto que eu propus um projeto de lei que era o seguinte: no período que vigorar o lockdown imposto pela Prefeitura, ou seja, a parada forçada do comércio imposto pela Prefeitura, a Prefeitura renunciaria ao IPTU
Não de todos, eu propus das atividades comerciais, daquelas que têm uma repercussão econômica como forma de ajudar o empresário, no mínimo, a manter os empregos que ele tem, que é uma coisa importantíssima também. Então é o seguinte, se durar 30 dias o município abre mão do IPTU, não de todos, volto a dizer, mas propus da atividade econômica, daqueles que tenham um alvará de atividade econômica, comercial, industrial ou de serviços, daquele imóvel, ou daquele logrador, ou daquele endereço, abriria mão. O governo municipal se articulou e o meu projeto foi derrotado. Eu acho que isso é um equívoco, porque todos nós estamos fazendo algum nível de esforço. E eu acho que era necessário que o município fizesse um esforço também. Pelo seguinte, porque nessas pandemias a ajuda, e é no mundo todo isso, tem que vir do governo federal. A gente tem que buscar essas ajudas do governo federal. Esses recursos, como está vindo, por exemplo, aquele apoio dos R$600 para o trabalhador, mas tem que vir aporte de recursos também para o caixa dos municípios. Agora, o município não abriu mão de R$1, faz uma política bastante dura em relação a quem tem atividade econômica, mas, de novo, volto a dizer, é relativa, porque supermercados, padarias, açougues, ferragens, esses permaneceram abertos. Walter, o Mário Pozzaruc está fazendo uma pergunta aqui, vamos ver se tu tem condições de responder. É verdade que a Câmara Municipal colocou em votação aumento de 30% aos vereadores e o prefeito teria vetado? Não, jamais isso aconteceu, nunca. Ao contrário, no início da pandemia, destinamos um recurso do orçamento da Câmara de R$10 milhões para o Executivo, que eu desde o início disse que o prefeito deveria ter destinado 5 milhões para as cestas básicas, porque nas regiões mais carentes da cidade a miséria é enorme, e a gente sabe que tem gente que trabalha de dia para comer à noite, e acho que outros 5 milhões ele tinha que ter comprado respiradores, inclusive nacionais. A gente vê aqui no WhatsApp, eu vi agora essa semana um inventor aqui de Santa Catarina, fez o que a gente chama de reconversão industrial e fez um ventilador, um respirador aqui, nosso, não precisa comprar da China. Então, Mário, não é verdade, não houve nenhum tipo, aliás, é até proibido, os vereadores não podem fazer aumento para uma mesma legislatura. A única possibilidade de fazer um reajustamento do salário é para a legislatura seguinte, e isso, ao longo dos 3 mandatos que eu sou vereador, não aconteceu. O que acontece todos os anos é a reposição da inflação, de 2%, 3%. Quando eu fui presidente foi de 2,76%, que representou um incremento salarial de R$400, na verdade, no salário dos vereadores, e para todos os 36 deu um impacto de R$14 mil na folha, ou seja, na verdade praticamente nada. Então não houve aumento nenhum e nem houve, muito menos, ainda veto do prefeito em relação a isso. Outra pergunta aqui, nós temos outro amigão nosso aí, participa dos nossos eventos, aí, o Cláudio Schuch, que foi colega meu também, né? Ele pergunta o seguinte: não teria interesse de levar o isolamento ao extremo para fim de não ser possível a realização das eleições municipais deste ano? Eu acho que existem, nesse sentido? Eu acho que existem 2 interesses aí nessa história. Primeiro, existe um interesse de uma parte da esquerda que quer o caos econômico. A situação do quanto pior, melhor. E acho que há um outro interesse, que é esse interesse de prolongar esse processo, para, na verdade, recuperar um desgaste político que tenha de uma gestão, ou de gestões, que entregaram muito pouco à população ao longo de 3 anos e meio, e que, num determinado momento, eu quero chamar a atenção o seguinte: no final do ano passado, a Prefeitura de Porto Alegre, para a revolta de muitas pessoas, aplicou 35 milhões em publicidade. Eu comparo uma prefeitura que aplica 35 milhões em publicidade numa prefeitura que não gastou 5 milhões para comprar respiradores. E que tem o beneplácito de grande parte da imprensa do Rio Grande do Sul, que não fala dessa questão. Não fala que não foi comprado nenhum respirador, quando, na verdade, nesses 60 dias, o principal objetivo do gestor, para mim, teria que ter sido comprar respiradores, porque esse é o principal agravamento da doença, é a questão respiratória, Lauri. Então, esse teria que ter sido o principal objetivo. Então, quando a gente vê que tem gestores que querem alargar o processo,
e equivocadamente para mim, até jogando para o inverno, né, talvez aí para meses que são sempre muito graves, como junho, julho e agosto, que historicamente sem a Covid a gente já tem no noticiário a sobrecarga de hospitais, como o Hospital de Clínicas em Porto Alegre, por exemplo, né? Então eu acho, para não ser ingênuo, que infelizmente às vezes existem interesses políticos outros por trás dessa história. Eu lamento muito isso, mas pode acontecer. Inclusive, justamente se tu colocasse com relação ao período, né? Hoje todos sabemos que a vitamina D, o sol, o calor combate o Covid, né? A Covid. Então seria um momento agora, né? Não digo um momento de ficar doente, mas dela passar por nós num período melhor, em que não tem todos aqueles problemas que nós temos no inverno, de pulmão, de gripes, de febre, de situações normais, aquelas que já causam um grande problema de saúde para a população, né? Então, nós aqui do Sul, né, temos um risco muito grande de chegar em junho, julho, agosto, e aí sim tem uma elevação grande dessa pandemia, de se alargar mais e as pessoas ficarem mais doentes, mais tempo doentes. Então, eu tenho visto, inclusive, os cálculos da curva, né, que são feitas, o somatório das pessoas e não a quantidade de doentes por dia. E isso dá uma diferença bem grande no percentual e na estatística, né, no gráfico que se mostra e se demonstra todo dia. Também não vejo a imprensa falar sobre isso. Olha, é o seguinte, nós temos tantos leitos, o prefeito adquiriu tantas máquinas, foi elevado. Hoje tem 8% só dos leitos, graças a Deus, e de fato a quarentena, eu volto a dizer, ela se impunha, ela era necessária, ela produzia um efeito, mas a minha crítica é o seguinte, ela não podia ter vindo sozinha, ela tinha que ter vindo acompanhada de uma política proativa, da compra de respiradores, porque a quarentena por si só, ela era uma medida que nunca foi dita que ela podia se eternizar no tempo, né? E infelizmente, Lauria, quero cumprimentar o Baguri que entrou aí, o Márcio também, infelizmente a doença está aí, ela chegou, ela está entre nós, ela vai permanecer, é algo que a gente não pode tapar o sol com a peneira, é uma calamidade sim, é uma pandemia, ela não vai sumir do dia para a noite como num passe de mágica, nós podemos ter conseguido segurar por um tempo, mas nós vamos ter que abrir, porque não adianta nada nós morrermos da cura. Quando eu digo morrermos da cura é o seguinte, é que o remédio que a gente vai aplicar é tão forte que mate o carrapato e a vaca, né? Quando eu digo carrapato e a vaca, é óbvio que eu não estou querendo subestimar a doença. Eu volto a dizer, eu não nego a doença, eu não acho que ela seja uma coisa pouca, eu acho que ela tem feito vítimas no mundo todo. A taxa de mortalidade, infelizmente, ela é grande, 10%, né? Mas eu acredito que nós tínhamos que ter aproveitado esse período para preparar essa estrutura e não foi feito. Quem é que está preparando a estrutura, Lauri? O Zafari, o Grupo Gerdau e a Ipiranga. Vão fazer um hospital, agora lá junto ao Hospital Independência. Para quem não sabe, o Hospital Independência fica no final da Ipiranga, na Antônio de Carvalho. Esse hospital era um hospital vinculado ao Hospital Divina Providência, e ele funciona hoje como hospital de retaguarda para traumatologia em Porto Alegre. Todo mundo que vai para o pronto-socorro quebrado, de acidente, enfim, que tem uma fratura, e que dependa do Sistema Único de Saúde, do SUS, ele depois vai para o Hospital Independência, e lá é que são feitas as cirurgias da traumatologia. Esse hospital tem uma área boa, lá no final como eu disse, no final da Ipiranga, com Antônio de Carvalho, e agora a Ipiranga, o Grupo Gerdau e o Zafari doaram 10 milhões de reais e vão construir uma estrutura hospitalar lá. Eu, esta semana, consegui ajustar com o deputado Darley uma destinação de uma emenda parlamentar, que eu estou encaminhando para lá, de mais 1 milhão de reais. Acertei com o doutor Ângelo, que é o diretor lá do hospital, que esse 1 milhão vai ser destinado para a compra de alguns equipamentos. Por quê? Porque esse hospital volto a dizer, porque eu acho que é importante referir o nome dos grupos econômicos, que é a Ipiranga, Gerdau e o Zafari, estão doando para Porto Alegre, ele vai ser uma estrutura física e os leitos.
e provavelmente, e queira Deus, eu não tenho essa notícia, respiradores também. Mas tomógrafo e as outras estruturas vão ser utilizadas as estruturas que o Hospital Independência já tinha. Então é importante também mandar recurso lá para o Hospital Independência para poder equipá-lo com equipamentos novos, enfim, um tomógrafo novo ou com o que seja possível. Walter, tem mais duas perguntas aqui. Uma do Theo Germano, nosso parceiro tão atuante aqui nas perguntas hoje. Estou gostando de ver. Que bom, abraço pro Theo. Isso. Esta quarentena não foi momento errado e o prefeito fechou os olhos e entrou na zona de conforto? Eu não sei se o momento foi errado, porque na verdade, Theo, ela produziu efeito. Eu acho que nós deveríamos, nesse momento, estar flexibilizando ela, isso sim, de uma forma mais determinada. Nós todos temos que... Eu agora estou refugiado aqui no litoral, eu fiquei o período todo em Porto Lá, no início da quarentena eu fui lá para a fronteira, e agora essa semana eu vim aqui e vou ficar uns dias aqui no litoral. Quisera eu estar trabalhando em Porto Alegre, mas trabalhei muito, a gente ficou envolvido em muitas ações humanitárias. Mas como tu falou no início, Lauri, nós estamos perdendo uma das datas mais importantes para o varejo de Porto Alegre, que é o Dia das Mães. Hoje eu recebi um card de algo que fala didaticamente sobre o ecossistema da nossa economia. Uma lojinha que foi fechada tinha um funcionário que foi demitido. Esse funcionário trancou a faculdade. Quando ele trancou a faculdade, o professor foi demitido. O professor ia comprar um carro, deixou de comprar o carro. A loja que tinha um empregado que vivia daquela venda de carro, aquele empregado foi demitido. Aquele empregado foi demitido, diminuiu a compra no supermercado. Quando ele diminuiu a compra no supermercado, e a economia toda, de um modo geral, diminuiu, os impostos também diminuíram e o funcionário público ficou sem receber salário. Quer dizer, se as pessoas não compreenderem que isso é um sistema de vasos comunicantes, que além de tratar da doença, a gente precisa também tratar da questão econômica, volto a dizer, nós vamos estar aplicando um remédio tão forte que ele vai matar o carrapato e vai matar a vaca. Pois é, nessa tua colocação aí, a pergunta era a seguinte, mas tudo isso por causa de uma lojinha? Mas é um círculo vicioso, aquilo ali tem todo o início, o fim, o meio e o fim, né? Nós temos uma outra pergunta da doutora Alice Greste, foi presidente lá do IARGS, foi presidente, agora é vice-presidente, coordena a nossa área lá de direito tributário. Ela pergunta o seguinte, qual a tua opinião que parte da ajuda do governo federal vão estar vinculados ao número de mortes? Então, Desculpa que cortou. Qual a tua opinião que parte da ajuda do governo federal vão estar vinculados ao número de mortes? Parte da ajuda do governo federal ser vinculada ao número de mortes. Isso quer dizer o seguinte, aqui, ó, eu vou te complementar a pergunta. Né? O que tu acha, né, dessa proposta que prevê, que tá agora lá, lá no Congresso, né, que prevê ajuda de 60 bilhões para os estados e municípios? Então, acho que é mais ou menos isso. Essa divisão é justa? Desses 60 bilhões, o que eles estão prevendo de R$200 por habitante para determinado lugar, 600 para outro, e evidentemente, né, não sendo bairrista nem perto disso, mas evidentemente que os maiores valores estão para o Nordeste, que tem o maior número de congressistas, né, e os menores números estão aqui no Sul. Por exemplo, São Paulo é um dos menores, que tem R$200 por habitante. Lá no Nordeste tem 600. Mas isso é uma coisa que já foi debatida. Inclusive eu fiz um trabalho, quando eu fiz a Escola Superior de Guerra, com relação a isso. A nossa disparidade entre a representatividade no Congresso. Né? Porque os estados do Nordeste são pequenos, poucas pessoas, mas têm uma representatividade igual ao São Paulo, a Rio de Janeiro, ao Rio Grande do Sul. Mas são a maior quantidade de estados, eles se juntam, formam um bloco e votam tudo em favor lá do Norte-Nordeste. Isso é uma coisa que não é debatida aqui também pelos jornais, parece que botam embaixo do tapete, porque nós não temos muitas das situações que poderiam nos facilitar e nos ajudar, ou pelo menos manter em igualdade de condições, né? É essa disparidade entre a representatividade que nós temos lá. Mas, enfim, voltando à pergunta, tu acha que essa divisão é justa que está acontecendo, com esses 60 bilhões que vão ser distribuídos entre a população? Eu acho que toda divisão, como tu está falando, no Brasil, ao longo desses últimos tempos, ela é injusta. Começa
pela partição do bolo tributário como um todo, para ir um pouco antes dessa pergunta, né? O município fica com 19% do bolo de todos os impostos arrecadados, sendo que, na verdade, a vida é no município. Se a gente ficasse com mais recursos no município, era muito melhor e era muito mais fácil, inclusive, de fiscalizar, porque o cidadão está mais próximo ali à execução orçamentária. Eu estava pensando, há algum tempo atrás, só para ficar na saúde, essa questão das UPAs. Foi definido lá em Brasília um modelo e foi distribuído no Brasil inteiro o recurso. Né? Então, tu imagina que a realidade do Amazonas é uma, aqui do Rio Grande do Sul é outra, do Piauí é outra, do Mato Grosso é outra, completamente diferente. Como é que a gente controla isso tudo lá de Brasília? Eu acho muito ruim. E essa distribuição tem toda a razão. Né? Há muito tempo ela é injusta, ela é incorreta e ela tem sido insuficiente para corrigir, inclusive, as distorções e as mazelas. Porque se a gente pensar o seguinte, a gente está fazendo essa divisão porque o Nordeste e o Norte são muito mais pobres e a gente manda mais recursos para lá como forma de compensar e fazer com que eles possam se desenvolver. Isso faz 50, 60 anos que nunca aconteceu. E, na verdade, o que a gente tem feito é drenar os recursos dos estados aqui do Sul, inclusive fazer políticas tributárias que são penosas para nós, né, como a questão aí da desoneração das exportações, da Lei Candir, que aqui para o Rio Grande do Sul é muito pior, e para não contar que, por exemplo, os nossos produtos de exportação aqui, ou os produtos fortes da economia do Rio Grande do Sul, muitos deles são esses que competem diretamente aqui com os produtos da produção primária da Argentina e do Uruguai também. Então a gente é penalizado várias vezes. Eu só acho, para tentar responder, não sei se eu estou respondendo exatamente o que a doutora perguntou, mas eu acho que os recursos têm que vir, numa crise dessas, do Tesouro Nacional, e a gente vai ter que ter políticas. Eu sempre fui a favor da questão da responsabilidade fiscal. Eu até tenho um livrinho aqui, que é um dos que eu fico aqui como meu livro de cabeceira, que fala como é que houve a quebradeira em vários países do mundo, a questão da quebra lá do sistema imobiliário americano e outros tantos países da Grécia, da Espanha, de Portugal. Então eu acho que a responsabilidade fiscal é uma coisa muito importante, mas eu acho que, especialmente nesse momento, a gente vai ter que ter políticas keynesianas. Alguém mais liberal vai ouvir o que eu estou dizendo e vai ficar arrepiado, né? Mas eu acho que o momento impõe isso. A gente vai ter que ter um investimento de recursos do Tesouro para conseguir sair dessa crise alavancando a economia. Me diz fazer uma outra, assim, para a gente, estamos chegando aqui para o final do nosso período aqui, dos 30 minutos. O que podemos esperar para os próximos dias, né? Agora que nós estamos encaminhando para a parte do fim da quarentena, que pode ser que volte, mas o que nós podemos esperar do município para os próximos dias? Olha, eu fico muito pessimista com relação à postura que o prefeito tem tido em olhar para o sistema econômico e produtivo da cidade, né? Eu acho que ele tem feito uma abertura a conta-gotas e tem sacrificado. Se eu pegar só o setor ligado ao comércio de rua, ao Sindilojas, eu tenho 80 mil empregos. Esses 80 mil empregos diretos, se eu calcular que eu tenho uma família de 3 pessoas dependentes desse emprego, eu tenho aí 240 mil pessoas que, em tese, estão na berlinda por força dessas políticas. Se eu olhar o setor dos bares, que eu acho que é um setor difícil, nesse aspecto eu até compreendo, né? Eu acho que vai ter um setor que vai sofrer muito, e já está sofrendo e vai sofrer mais ainda, essa questão da pandemia, que é o setor dos bares, restaurantes, casas noturnas especialmente, e dos shopping centers. Eu quero ver o que vai acontecer, por exemplo, com Canoas agora, a partir da reabertura dos shoppings lá, mas eu acho que nós já teríamos que ter avançado de forma mais determinada em alguns setores econômicos. O setor, por exemplo, das lojas de vestuário. Não são lojas que têm grande aglomeração de pessoas. Entra um de cada vez, todas as pessoas utilizando.
Hoje, há 45 dias atrás, Lauri, havia uma polêmica se a máscara era necessária ou não, se ela prevenia ou não. Eu acho que hoje já há um consenso de que se todas as pessoas estiverem utilizando máscara, há uma redução significativa no contágio. Amanhã, eu acho que às 10 horas da manhã, a sessão da Câmara Municipal, nós temos feito sessão pelo Zoom, vai ser votado um projeto de lei de minha autoria que determina, no período que perdurar a pandemia em Porto Alegre, a utilização obrigatória de máscaras. Eu sou um liberal, eu acho que o direito do indivíduo sempre prevalece, só que em determinados momentos como esse, onde dois valores da mesma hierarquia, valores constitucionais, se colocam em condição de igualdade, prevalece a questão da saúde pública e do direito coletivo, que é o direito de todos à vida. Então, em momentos como esse, a obrigatoriedade da máscara ela se torna necessária. E eu acho que nós temos que caminhar para isso. Utilizar máscaras, tomar medidas de asepsia e abrir a atividade econômica. Abrir imediatamente as atividades econômicas. E aí ir monitorando. Né? Porque se nós tivermos, criar aquela gradação do amarelo, do vermelho, e se nós tivermos um pico daqui um pouco, aí nós temos que ir regulando essa questão. Mas volto a dizer aqui, já que a gente está concluindo, para mim a maior crítica que eu tenho é ao longo desse período não ter preparado a estrutura, ou seja, não ter comprado os respiradores, que determina esse receio do prefeito em poder abrir a atividade econômica e está matando, asfixiada, a economia da cidade, ou seja, os empregos no varejo, que vai representar um impacto nas escolas, que vai representar um impacto... Essa semana nós aprovamos um projeto de lei lá na Câmara. Quando o prefeito não fazia isso, nós aprovamos e determinamos a abertura de uma série de setores. Agora vai esse projeto para ele já anunciou que vai vetar. Entre os setores que a gente determinou que fosse reaberto, está o setor da revenda de veículos. Aí o pessoal da Rádio Gaúcha, o Escola, a Rosane, alguns outros como a Débora Cadermatori, nos criticaram aí nas redes sociais e perguntaram assim, mas qual é a essencialidade de uma revenda de veículos? Fazer um pensamento macro aqui, parece que as pessoas não enxergam isso. O ticket médio da revenda de veículos no setor do varejo é a remuneração mais alta. Por quê? Porque ele vende um bem de consumo que é um bem com alto valor agregado. Então o salário dele é alto. Se a gente compreender, como tu mesmo já disse no início da nossa live, Lauri, que a economia é um ecossistema e que esse ecossistema precisa estar regulado, precisa estar funcionando, precisa ter saúde, também precisa ser rígido, todos os setores são essenciais. Porque se um setor não estiver funcionando, esse ecossistema está prejudicado. E aí é a história só por uma lojinha. Por uma lojinha, a gente provoca a quebradeira num efeito dominó de toda a cadeia econômica que está vinculada a isso. Mas nós temos mais um tempo aqui, deu um espaçamento melhor aqui. E tem aqui o Oscar Gali, o professor Oscar Gali também foi presidente lá da Agafarma, Coprofarma, e uma pessoa muito culta, entende das finanças, deu aula financeira, inclusive parece que Putel teve alguma coisa com relação a finanças, né? Ele faz a seguinte pergunta: vão aumentar os impostos? Pagamos 37% de impostos diretos, mais 7% através de endividamento. Aonde chegaremos? Eu acho que não tem espaço no Brasil, há muito tempo eu defendo, inclusive a redução dos tributos. Vamos olhar Porto Alegre. Eu imagino que Porto Alegre tenha de patrimônio imobilizado algo em torno de mais de 5 bilhões de reais. 5 bilhões em ativos imobiliários. Isso são prédios, terrenos que a prefeitura é dona. Por que a prefeitura não se desfaz disso? Sabe quanto que a prefeitura, as pessoas que estão nos acompanhando, gasta por ano em aluguéis, Lauri? 10 milhões de reais. 10 milhões de reais. E os prédios da prefeitura, via de regra, são prédios caindo aos pedaços. Eu fui secretário de planejamento urbano, de urbanismo. O meu prédio que eu fui secretário, aliás, dos dois eu vou falar aqui. Eu fui secretário de indústria e comércio, e o prédio da SMIC... uma bela passagem lá, parabéns, até me lembro da época, do período. Graças a Deus, eu acho que por onde eu passei, a gente deixou uma marca de muito trabalho e muito resultado. Quando eu fui secretário da SMIC, o prédio que eu era secretário era ali na entrada do túnel da Conceição. Aquele prédio abandonado hoje é morada de craqueiro. O outro prédio que eu fui secretário de urbanismo é na esquina da Ipiranga com a Borges de Medeiros ali,
em frente a um empreendimento que a Maiojama fez ali, o Trend, perto do Fórum Novo ali. O valor daquela área. Se a prefeitura ativasse uma coisa que há muito tempo eu defendo, que é um fundo de participação e investimento que a prefeitura tem e que nunca viabilizou, ela poderia fazer parcerias com a iniciativa privada e capitalizar essas áreas. Ou seja, fazer joint ventures, fazer parcerias, empreendimentos imobiliários e ficar com uma parte, não para que ela imobilizasse o patrimônio, mas para que ela fizesse a roda da economia da cidade girar. Se ela fizesse isso, respondendo ao nosso professor, aqui, ao Oscar Gali, é isso? Imagina o seguinte, ao invés de ter aumentado o IPTU, que redundou um acréscimo aí de 300 milhões no caixa da prefeitura, nós podíamos ter botado no mínimo 10 vezes isso de recursos para dentro do caixa da prefeitura. E esse recurso que entrava para dentro do caixa permitiria, por outro lado, que depois ele se transformasse em IPTU, se transformasse em ITBI a partir da compra e venda desses imóveis, se transformasse em ISS porque estava movimentando a economia, né? Só que nenhum prefeito, não vou dizer nem esse, o anterior também não teve, nenhum consegue ter essa visão e os meses vão passando, os dias vão passando, os anos vão passando e a prefeitura, ao invés de ter políticas dinâmicas, novas, criativas como essa, não, fica com despesa e fica utilizando prédios que são verdadeiras ruínas. Esse prédio que eu fui que eu fui secretário da SMURB, é o 2244, eu acho, 2233 ali na Borges, na esquina com a Ipiranga. É um prédio que ele está tão depreciado, tão deteriorado, é um prédio de 6 andares, que os arquitetos que trabalhavam comigo e os outros funcionários todos, no verão, e o verão em Porto Alegre quando começa a esquentar mais, eu tinha que liberar eles às 11 horas da manhã, porque não tinha ar-condicionado no prédio e ninguém conseguia trabalhar, era uma verdadeira estufa. Então, imagina o prejuízo disso para a economia da cidade, que tem que estar girando, que tem que estar fora aquela burocracia que a gente conhece do próprio serviço público, né? Que parece não, que infelizmente trabalha para criar problema, não trabalha para azeitar a máquina, trabalha para criar problema, trabalha para criar burocracia, porque eu sempre tenho dito, se o burocrata não cria problema, infelizmente, ele cria o problema, porque parece que se ele não criar problema, ele não tem do que viver, não se justifica a atividade dele. E é um outro vício terrível da estrutura pública que a gente precisa corrigir. É um desvirtuamento da estrutura pública que a gente precisa muito corrigir, com treinamento, com reprogramação neurolinguística, utilizando ferramentas que a iniciativa privada usa e que os gestores públicos não conhecem, infelizmente. Me diga uma coisa, o que tu acha, o que tu pensa hoje? O município de Porto Alegre tem um número adequado de funcionários públicos? Poderia ser um pouco maior, poderia ser um pouco menor, ou a distribuição entre secretarias e seções? Como tu pensa sobre isso? Porque esses dias eu fiquei muito assustado quando eu vi a quantidade de um determinado órgão, que eu pensei que a quantidade daquele órgão era a quantidade dos funcionários do município. E era só de um órgão. Fiquei bem assustado, faz uns 6 meses que eu vi isso no jornal, não me lembro quanto é que foi, certo? Mas, o município de Porto Alegre tem o mesmo número de funcionários que a maior companhia aérea dos Estados Unidos, que é a American Airlines. Que seria isso? O município de Porto Alegre tem 30 mil servidores, 15 mil aposentados e 15 mil na ativa. Dos 15 mil aposentados, há um déficit hoje de 1 bilhão de reais por ano. 1 bi. 980 milhões de reais é o déficit do Fundo de Previdência do município. O Fundo de Previdência do município tem 2 fundos, na verdade. Um de partição simples e um capitalizado. O capitalizado é o mais recente, a partir da Constituição. Esse ele é superavitário. Mas o outro, que é o mais antigo, ele é deficitário e o déficit dele é de 1 bilhão de reais por ano. Imagina o seguinte, a trincheira da Ceará, que foi essa luta e essa incompetência toda, ela custou 40 milhões de reais para Porto 40 milhões. Porto Alegre gasta com previdência para 15 mil servidores aposentados 1 bi por ano. Ou consome 1 bi por ano. Os outros
15 mil servidores que estão na ativa, eles representam 235 milhões de reais por mês na folha. 235 milhões. Nós resolveríamos o problema, por exemplo, do escoamento pluvial de todo o extremo sul de Porto Alegre, que aí pega assim da Hípica, da Berta dos Morros, em direção a Belém Novo e ao Lami. Toda aquela região lá, ali na volta da Hípica, atrás da Restinga, Ponta Grossa, Belém Novo, Lami, Chapéu do Sol, aquela região toda fica numa área de várzea, no Baixio. Ela é uma região que tem graves problemas de esgotamento, de alagamento. Para resolver o problema daquilo lá, eu precisava 430 milhões de reais. É muito dinheiro. Para ter feito o socioambiental, que foi o maior programa de investimento em saneamento básico que Porto Alegre já fez, gastamos 400 milhões de reais. E ainda falta fazer a separação do esgoto de Porto Alegre, porque a maior parte das casas joga o esgoto cloacal na rede de esgoto pluvial também. Né? Então a gente tem o problema do esgoto misto na cidade. Por isso, vou abrir um parêntese, que está abrindo muito buraco na rua em Porto Alegre, não só pela falta de manutenção, mas porque grande parte dos bueiros que tem na cidade são corroídos pelo esgoto, que o esgoto, quando tem o cloacal misturado, ele solta ácido sulfúrico, e isso corrói o cano de esgoto por dentro. Mas voltando aqui, o socioambiental custou 450 milhões de reais para a cidade. 450 milhões de reais, que é muito dinheiro, representa 2 meses da folha de pagamento de Porto Alegre, para 15 mil servidores. Como é que a gente desfaz isso? Infelizmente não tem solução simples, não tem solução fácil, porque todos esses funcionários eles têm garantias constitucionais, eles têm a estabilidade do serviço público, mas isso é fruto de anos e anos de incompetência, irresponsabilidade e demagogia. Foram contratando, inchando. Não houve uma política de meritocracia. Se tu for construtor e tu protocolar um processo teu dentro da prefeitura, não tem prazo para sair esse processo. Ele vai, muito provavelmente, se andar rápido, vai demorar 2 anos dentro da prefeitura. São coisas que o município tem que fazer. Volto a dizer, ele tem que fazer treinamento dessas pessoas, ele tem que fazer reprogramação neurolinguística, o servidor precisa saber que ele está lá para atender a sociedade, a gente precisa ter meta, e a gente precisa ir, ao longo do tempo, aumentando a eficiência do serviço público e reduzindo o comprometimento do gasto, do imposto do cidadão com a folha de pagamento. Deixa eu te fazer uma outra pergunta aqui. Nós temos uma pergunta do Carlos. Ele diz assim, deixa eu achar ela aqui só um pouquinho. Tudo soa problemas das prefeituras. Tudo soa problemas das prefeituras. Não estão atreladas ao modelo obsoleto da estrutura política? Então, ele diz que todos os problemas são a prefeitura, mas isso não é o problema do modelo obsoleto da estrutura política que hoje nós vivemos? Mas a estrutura política, como é que a gente vai mudar ela? Como? A gente tem que eleger as pessoas, não tem outra forma. Dentro da democracia é essa, a estrutura. Né? E então... E a democracia é um sistema de erros e acertos. A gente acha que acerta, escolhe um cara, de repente se decepciona, não deu certo, e aí passa um tempo, e muitas pessoas desistem da democracia, acham que democracia não funciona, e eu não sei como corrigir essas coisas. Né? O modelo de política que a gente tem é esse. A eleição dos executivos, a eleição dos legislativos e a forma de provimento do judiciário, que é por concurso público. São os 3 poderes do Estado e o órgão de controle do Ministério Público, que a gente sabe que cresceu muito as suas atribuições ao longo desses últimos anos, especialmente a partir da Constituição de 88. Então, nesse sistema de pesos e contrapesos, às vezes a coisa emperra. Agora, de novo, hoje eu vi o presidente da República eu achei que ele deu um ultimato nos outros poderes, né? O que vai acontecer de agora para frente, eu não sei. Mas eu vi que ele deu um ultimato. O que tinha de pessoas na frente do palácio hoje, lá,
que ele saiu à frente do palácio lá para cumprimentar o pessoal, né? O movimento estava bem grande. Né? Tem uma outra pergunta aqui do Sandro. Dá um abraço no querido Edson Erdmann, que está acompanhando aí nosso também. Amigo Edson está lá no Rio de Janeiro. Foi para lá, nosso querido amigo. Vereador Walter, as parcerias públicas-privadas, PPPs, não seria uma solução mais apropriada para fazer frente às ineficiências do serviço que hoje são prestados pelas prefeituras? Ou pela prefeitura? Sem dúvida nenhuma. Tem um sistema que está funcionando muito bem, que é uma espécie... É que a parceria público-privada, o nome técnico para nós que somos advogados, né, Lauri? Ela tem uma lei específica e ela significa a contratualização, a delegação de um serviço público, a contratualização daquilo e a estipulação de uma remuneração para aquele agente privado. Né? Então, na verdade, ele vai receber um percentual sobre o serviço que ele vai executar, mais ou menos sem risco, enquanto ele estiver executando aquilo. Tem várias formas que, tecnicamente, a gente pode não chamar de parceria público-privadas, mas que são parcerias público-privadas. Eu dou um exemplo que eu gosto muito, que eu e a André, minha mulher, nós trabalhamos muito com isso, que são as creches municipais. As creches, hoje, elas são vinculadas a entidades da sociedade civil organizada. Normalmente são entidades comunitárias, vinculadas ou a associações de bairro, ou a entidades confessionais, igrejas, enfim. Essas entidades, elas parcerizam com o serviço público, elas fazem um termo de cooperação, um termo de parceria, e elas recebem o recurso, e elas prestam contas. E no caso das creches, por exemplo, as creches recebem R$ 508 a R$ 530 por criança. E isso provocou uma verdadeira revolução no sistema de atendimento das nossas crianças na cidade de Porto Alegre. Eu acho muito importante esse sistema e acho que ele tem que ser ampliado. E eu acho que isso vale para tudo. Cada vez mais eu defendo que o Estado tem que ser muito pequeno, muito enxuto, muito especializado, que ele tem que ter uma estrutura de pessoas muito bem qualificadas e que ele tem que fazer o controle desses contratos. E que, no mais, a gente tem que, estabelecendo quais são os objetos que a gente quer contratar e as metas que se quer atingir, a gente tem que caminhar para essa parcerização, para essa parceria com a iniciativa privada. Agora, se tu falar isso para o PT e para o PSOL, esse pessoal cai duro no chão, né? Porque tudo que eles querem é o contrário disso. Por que eles querem o contrário disso? Na verdade, quanto mais gente eles tiverem nos sindicatos, mais gente eles têm de massa de manobra para a estrutura partidária orgânica que, por sua vez, contribui com recurso e que sustenta esses próprios partidos. Tem outras situações também, que são comprar as vagas, né? Comprar as vagas nas escolas, em vez de ter escolas, tá manutenção de escola, tudo, porque aí tu consegue qualificar. Diz, bom, tu é competente, eu vou te comprar vaga. Se tu não for competente e não estiver dentro dos padrões, né, exigidos de ensino e isso eu gostaria muito de fazer. Isso eu gostaria muito, se chama voucher educação. A Porto Alegre tem R$1 bilhão, que é o orçamento da educação. 1 bilhão. A gente poderia ir avançando gradualmente nisso, comprando vagas nas escolas privadas e criar um critério para quem iria para essas escolas. E eu acho que o critério poderia ser, eu particularmente advogo 2 critérios. O da meritocracia, aquelas crianças que tiverem as melhores notas na escola pública ganham direito a ganhar uma bolsa e ir para uma boa escola privada. E talvez um critério de renda, as mais pobres, as mais miseráveis, a que de fato o Estado precise alcançar uma mão, como política de melhoria das condições sociais, a gente pudesse também ter o percentual aí. E definir um valor, quanto que vai ser por ano, 30 milhões, 40 milhões, 50 milhões, e ajudar e ir comprando essas vagas na iniciativa privada, Lauri, nas escolas. Por que o filho do pobre não pode comprar uma vaga no Anchieta, no Província, no Israelita, né, no João Paulo, no Maristas, no Rosário? Por quê? Por que nós... acho que nós devemos fazer isso. Eu defendo muito essa ideia. Acho que já passou o tempo, até tardou, já devíamos estar caminhando nisso. Tá certo. Aqui estão falando, tem várias manifestações aqui.
por exemplo, que nos aeroportos essas PPPs deu certo, né? E estão funcionando, né? Sim. Aqui também outra aeroportos tem algumas PPPs que deram certo, tem umas PPPs que não deram certo. Tudo tem que, né? Tem que calcular, mas é da vida. Mesmo quem está na iniciativa privada, em shopping center, por exemplo, tem uma taxa de mortalidade também. Isso tem que estar previsto em contrato. Se for o caso de reestatizar, reestatiza, né? Mas a ideia, para mim, é sempre diminuir ao máximo possível o Estado em tudo aquilo que não for essencial. O Estado tem que ficar na segurança, uma parte na educação, com esse critério que a gente falou, que para mim eu acho que dá para parcerizar muito na educação, muito mesmo. E na saúde, eu acho que o SUS é um sistema que funciona bem no Brasil, tem que ser bem fiscalizado só. E acho que a gente tem que investir nessas ferramentas de controle. Bom, eu não sei, tem mais alguma coisa que gostaria de colocar para nós aqui, para o pessoal que está... O Oscar está falando aqui, parabéns pelo projeto das máscaras, nós vamos votar amanhã o projeto na Câmara, queria convidar as pessoas. Essa semana deve estar indo para o prefeito o nosso projeto de reabertura do comércio. Eu acho que a gente serviu como... É um projeto que foi da minha autoria, do vereador Ricardo Gomes, da vereadora comandante Nádia, do vereador Felipe Camozato, do vereador Mendes Ribeiro e do vereador professor Vambert. Nós nos somamos, nós durante 40 dias dialogamos com todos os setores da atividade produtiva de Porto Alegre, com os presidentes de sindicatos, nós falamos com o pessoal do CEPRORGS, que trabalha com processamento de dados e presta serviço para praticamente todos os setores, nós falamos com o Sindilojas, falamos com o Sincodiv, falamos com a Asbrave, falamos com o pessoal dos bares, hotéis e restaurantes, falamos com o pessoal do transporte de cargas e do transporte de passageiros, com todos os setores. Conversamos com médicos, com essa palavra é difícil, né? Epidemiologistas, é isso? Isso. Conversamos com todos os setores, acompanhamos os dados da Secretaria da Saúde e a partir de tudo isso, e eu quero rechaçar aqui o que disseram alguns jornalistas, que a gente tinha sido irresponsável. Eu acho que é muito irresponsável pegar um microfone como o da Rádio Gaúcha, por exemplo, com o alcance, com a potência que tem, e dizer que a ação que a gente teve, com a responsabilidade que a gente tem... Eu fui presidente da Câmara, Lauri, eu geri um orçamento de 170 milhões de reais, né? Não é pouca coisa. Eu fui secretário da Indústria e Comércio, eu fui responsável por toda a atividade econômica da cidade, né? Fui secretário de Planejamento Urbano, estava aí o Pozzarucchi há pouco, eu lidei com todo o setor da construção civil, que é um setor importantíssimo da cidade, então não há irresponsável nessa história. Ninguém é moleque nesse negócio, todo mundo sabe muito bem o que está fazendo. Aliás, eu vou ter a pretensão de dizer que nós propusemos uma coisa que o Executivo não soube fazer. E eu espero que não seja vetado, e eu espero, de novo aqui, que a gente não use uma medicação tão forte que acabe matando a economia da cidade. Nós precisamos ir voltando gradualmente, e eu desejaria que a gente voltasse já a partir de amanhã. Né? Se dependesse da nossa vontade, desse grupo de vereadores, nós estávamos retornando. É o seguinte, a crise, só vou dar um dado para vocês, o setor de transporte público, os ônibus em Porto Alegre estão parando às 19 horas da noite, sabe o que é isso? A partir das 7 horas da noite não tem mais ônibus na cidade. Isso é gravíssimo. E não é porque o pessoal do transporte público não quer, é porque... Walter, eu falei com um dos empresários aí do setor de transporte de passageiros, aí que nós trabalhamos bastante com eles, né? Ele disse que as passagens não estavam pagando diesel. Não estava cobrindo o custo do diesel, imagina. Eles têm agora que pagar a folha de pagamento, pagar a sua Sim. folha, né? Sim. E não tem dinheiro para a folha. E não tem muito recurso. Eu já participei do conselho de administração de empresas de transporte aqui. O negócio é muito estreito, a lucratividade assim, é muito estreita entre lucro e prejuízo. Por exemplo, se tu não conseguir administrar bem o custo de pessoal, vamos dizer, se tu passar de 45% do teu faturamento com o pessoal, não tem como ter lucratividade. Então, é muito justo, é tudo muito justinho, tem que estar tudo muito bem organizado. Né? Olha, todos os setores de transporte no mundo trabalham com uma margem muito apertada. Se criou um mito a partir de um discurso propagado durante muito tempo pela esquerda aqui em Porto Alegre,
que promoveu a intervenção dos ônibus, né? Isso foi bandeira deles. Foi um dos maiores erros da história de Porto Alegre, porque eles ficaram 3 meses lá, tiveram que sair, porque ovelha não é para mato, devolveram para os donos das empresas e tiveram que pagar uma indenização milionária. Na verdade, nós pagamos. O usuário do sistema, o cidadão de Porto Alegre, é que teve que pagar aquela indenização. E todo o sistema de transporte do mundo, haja vista agora, as empresas Lufthansa, KLM, todas elas estão informando que estão em situação falimentar, as empresas de transporte aéreo. E se a gente for olhar o transporte ferroviário, no mundo todo ele é subsidiado. E se a gente for olhar o transporte público de passageiros no modal rodoviário, ele também, como tu disse, trabalha com uma margem muito apertada, Lauri. Então é um mito que foi criado de que as empresas trabalham muito bem, que todo mundo... o empresário do transporte público de Porto Alegre, por exemplo, ele tem uma margem de lucro contratualizada. Ele ganha 7% o lucro dele sobre o valor da tarifa. Esse é o que está no contrato. Né? E quem é que fiscaliza isso? Tribunal de Contas, é Ministério Público. Isso aí já foi virado de cabeça para baixo. Todo mundo devassa essas contas. E é isso. Não adianta querer inventar outra coisa para fazer discurso político fácil, demagógico. Esse pessoal está quebrado. Esse pessoal está conseguindo trabalhar até às 7 horas da noite. Nós estamos sem transporte público em Porto Alegre hoje. É um dos erros, outro erro que o prefeito está cometendo também. Volta, é o seguinte, nós temos aí 3 minutos agora. Então, esse é um assunto que nós podíamos, com certeza, debater numa outra dessas, convidar um empresário do setor público e mais alguém da gestão, né, no município, para debater isso, que eu acho esse assunto muito interessante e que é muito mal informado, tanto pela imprensa como por todo o pessoal envolvido. Falta informação, né, dos resultados, dos ganhos, do faturamento, e também do prejuízo, né? Então, a linha é muito tênue entre uma coisa e outra e o pessoal não tem esse conhecimento. Então, vou abrir para ti fazer o encerramento. Antes disso, vou agradecer aí alguns dos nossos amigos aqui que participaram, o Mano Martins, o Nazário, o José Nazário, o Maneco, prefeito de Itaquari, o Carlos Trey, o grande amigo aí, mano, aí, Luiz Eduardo Ader, o Toninho Saraiva, minhas filhas Lisiane e Mariana, que estão sempre participando e me ajudando aqui nas lives aí, indiretamente aí por trás dos bastidores. Mas, enfim, então, para o nosso encerramento, aí, mais 2 minutos e meio para nós aí. Walter, Bom, te agradecer muito, a ti, o pessoal que está te acompanhando aí na técnica. Agradecer às pessoas que estão nos acompanhando aqui, o Daniel Vilela, eu estou vendo, obrigado ao Edson, um grande abraço ao Theo, também nosso amigo, enfim, a todo mundo aqui que nos acompanhou. Eu sou uma pessoa de fé, então eu quero pedir a Deus dias melhores para todos nós, Lauri. Né? Acho que a gente precisa disso, precisa também um pouco de oração para ter um pouco de paz de espírito também para superar esse tempo tão difícil que a gente está vivendo. Desejar que a gente consiga também vencer essa doença com o menor número de casualidades, de mortes possíveis, e para mim isso significa a vida das pessoas e significa a economia também. Significa salvar empregos, significa salvar negócios que às vezes alguém investiu a esperança de uma vida toda lá. Pequenos negócios de bairro que a gente não se apercebe, mas que geram 1, 2 empregos e que no cômputo geral são fundamentais para a saúde da própria economia e para que a gente possa ter justiça social. Então, quero te agradecer muito, esperar que possamos retomar o mais breve possível a nossa vida, infelizmente não da forma que ela era. Eu acho que em muitos setores a gente ainda vai ter dificuldade porque a doença vai permanecer cá entre nós por algum tempo, né? Mas enfim, que a gente supere isso. Bem. Tá obrigado, bom. Tá? Grande abraço. Tá bem. O seguinte, pessoal, assim, o Dr. Guilherme Michel teve um problema lá com relação a ingressar aqui na live, então nós vamos deixar para outro dia. Agradeço também o Oscar Galli, também, o grande amigo, e vou agradecer nossa contra-rega aqui, a Grace, que fez todo o trabalho aqui, que agiliza, que faz os convites, enfim,
que está sempre atuando aqui para ajudar e que nossa live seja um sucesso. Bom, pessoal, muito obrigado, uma boa semana para vocês, tudo de bom e que muita saúde, muita fé e muita força. Um grande abraço, boa semana.